Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Ok. Então, bom dia a todos. Estamos juntos mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso básico de Teologia Bíblica. Estamos na lição 6 e hoje vamos falar um pouco sobre autoridade religiosa. Você chegou a dar uma olhada naqueles textos que eu mencionei semana passada, no término da nossa aula, de 1 Coríntios capítulo 10, que faz aquela aplicação, aquela comparação, lembra? Vamos abrir só para a gente iniciar com com a finalização da aula passada. 1 Coríntios capítulo 10, vamos lá. Só para você ver que algumas coisas que o Novo Testamento usa do Velho Testamento para explicar algo. Isso é muito interessante, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, do 1 até o 10, até o 11. Então vamos lá. Diz assim, olha: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está se referindo ao livro de Êxodo aqui, né? Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Acima da nossa cabeça, o que que tem? Água. Embaixo dos nossos pés, o que que tem? Água. Então, nós estamos com água por baixo e água por cima. É essa figura, tá bom? Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Olha a atuação de Jesus no Antigo Testamento. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto, por causa da descrença. Essas coisas, olha a aplicação, ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, por causa da murmuração e reclamação. Tá bom? E foram mortos por serpentes. Números capítulo 21, está se referindo aqui. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. E depois ele vai fazer outras aplicações, não é? Então, só para você ver que é possível, essa que é a ideia, usar o Antigo Testamento de modo adequado. Essa que é a ideia. Nós não usamos para doutrina, para estabelecer doutrinas. Não. Mas ele serve de exemplo. Ele serve de advertência. Ele serve de modelo. Tá bom? Então, só para você realmente entender que ninguém está ensinando, quer dizer, nós não ensinamos, eu não ensino, desprezo ao Velho Testamento. Pelo contrário, o Velho Testamento é a raiz do Novo Testamento. Então,
a gente precisa valorizá-lo e estudá-lo. Tá ok? Então, agora sim, vamos para a nossa lição. Só dá um joia aí. Você está vendo minha tela? Dá um joia aí se você está vendo. Sim. Sim? Tá bom. Então, vamos lá. Então, a nossa... eu enviei para você esse fundo de tela aí, tá bom? Eu fiz essa semana para o meu, né, para o meu computador e também para usar como divulgação da escola, né? Então, na verdade, aqui em cima você tem Salmo 119, tá vendo? E aqui embaixo você tem João 8:12. Em cima em hebraico, embaixo em grego, né? Tá bom? Só para você ir se acostumando com essa questão. Então, nossa lição hoje, nós vamos falar sobre autoridade religiosa, tá ok? Então, nós vamos falar sobre autoridade, vamos compreender ou buscar compreender o significado de autoridade dentro da Escritura. Mas antes, gostaria de propor algumas perguntas para você, para nossa reflexão. Qual o significado de autoridade para você? O que você entende? Alguém gostaria de compartilhar sua ideia, seu pensamento? Qual o significado de autoridade para você? Alguém gostaria de compartilhar algum pensamento, alguma ideia? Ok? Liderança. Ok. Dentro da palavra autoridade está liderança, liderar, ok. Que fica à frente, ok. Cabeça, ok. Muito bom, muito bom. Todas essas palavras, elas estão inseridas dentro do conceito. Então, compreender o conceito, eu acho que a maioria compreende. O problema está em como aplicar esse conceito. Tá ok? Porque quando você fala de líder, isso mexe com o ego das pessoas. Então, será que exercer liderança do modo que o ser humano entende é exatamente como Jesus entende? É uma reflexão para nós, tá? Uma outra pergunta, mas está certinho, tá? Então, como exercemos autoridade na vida de alguém? Como é que a gente exerce autoridade na vida de alguém? Uma boa pergunta, eu acho. Como que você acha? Gostaria de compartilhar? Já que você entende que autoridade é liderança, cabeça, enfim, como é que você exerce autoridade na vida de alguém? Vamos lá. Através de nossas ações. Boa, Geisiane. Boa, Geisiane. Boa, Cristiane. Pelo exemplo. Bom. Mas será que isso é o que os outros pensam? Dando exemplo. Isso mesmo, Kate. Eu acho que é Kate mesmo, a pronúncia, né? Eu acho que é. Enfim. Muito bom, hein? E nós estamos entrando aqui numa linha reta, hein? Que maravilha, hein? Que maravilha. Exercemos a autoridade levando a pessoa até Jesus, através de diálogos com seus atos, ótimo. Perfeito. Então, nós estamos entrando num caminho adequado para o conceito autoridade, tá bom? Porque o conceito autoridade ele tem sido muito mal compreendido por muitas religiões, por muitas igrejas, por muitos pastores, enfim. Quem está à frente precisa compreender o conceito. Se você está à frente de um trabalho, então você tem autoridade. Mas cuidado com esse termo, porque ele pode ser prejudicial, dependendo da forma como você compreende e você aplica. Tá bom?
nós queremos aplicar do modo correto, certo? Então é isso que nós vamos buscar aqui. Uma última pergunta. Como Jesus exercia autoridade na vida de alguém? Como Jesus exercia? Vou tomar um cafezinho enquanto você pensa. Quer um cafezinho? Então, como Jesus exercia autoridade na vida de alguém? Ele ensinava, ele não falava de si. Boa. Ele dava exemplo. Perfeito, Sandra. É isso mesmo. Por exemplo, vamos lá então. Vamos entrar no cerne da questão. Jesus, quando ele quis ensinar humildade, o que ele fez? Sejam humildes, eu ordeno. Será? Com seu exemplo de humildade, não é? E o que ele fez quando ele quis ensinar? Grudar na mente dos discípulos. O que ele fez? Ele se abaixou. Veja bem, se abaixar não significa se rebaixar. Se abaixar não significa se tornar inferior, mas significa querer ou desejar se tornar grande na mente daquele que está diante dele. E ele fez isso quando ele lavou os pés dos discípulos. Isso, Gaspar. Isso mesmo. Esteve no meio daqueles que desprezavam. Isso mesmo, Geisiane. Muito bom. Se nós continuarmos, olha bem, guarda isso, porque foi você que falou. E falou com propriedade. Falou de forma muito adequada. Se você guardar essas coisas no coração e praticar, você vai perceber que você vai estar exercendo a autoridade de Jesus e não sua, porque você não tem nem eu. E afirmo isso baseado na palavra. Vamos ver? É isso que a gente vai ver agora. Muito obrigado, viu? Gostei aí da sua participação. Bom, qual o tamanho dessa Bíblia? Alguém gostaria de dar uma sugestão? Qual o tamanho dessa Bíblia? Estamos introduzindo o assunto, né? Você não tem na sua lição essas coisas, por isso precisa anotar. Qual o tamanho dessa Bíblia? Alguém tem alguma sugestão? Vamos ver. Veio uma sugestão aqui. 28 centímetros. Ok, Odaí deu... Obrigado, Odaí, pela coragem, porque às vezes a pessoa tem uma ideia, mas ela tem medo de se expressar, né? Você precisa entender que nós temos liberdade para nos expressar. 30 centímetros, olha... Já temos duas opiniões diferentes. Mais alguém tem alguma ideia? Não? Mas tá bom, duas opiniões nós temos aqui diferentes. Eu acho que é 5, eu acho que 50, né? A Lene colocou. Mas tá beleza. Nós temos aí 3 opiniões diferentes agora. 50, obrigado. 3 opiniões diferentes. Né? Nós realmente quisermos ter certeza da medida, nós precisamos usar a autoridade certa, não é verdade? Você vai no açougue, olha, alguém já foi no açougue e falou assim, olha, me dá 1 quilo de carne. Aí a pessoa fez assim, ó, 1,5 quilo, assim. 1,5 quilo. Aí deu para você. Você paga e vai embora para casa? Você faz isso? Alguém já fez isso? Ele fez assim, ó. Você paga e vai embora para casa? Por que você não faz isso? Porque você quer que ele pese. Porque a balança ela vai dar o peso exato. Ok?
Então, se nós queremos a medida exata, nós precisamos usar a autoridade certa. Quem é a autoridade para falar de tamanho, de medida? É o metro. Não é a minha imaginação. Eu posso imaginar que tenha 30 centímetros, 28, 50. Mas se nós usarmos a autoridade certa, nós vamos falar exatamente a mesma coisa. Essa é a ideia. Agora, é incrível que tem pessoas que valorizam muito 1 quilo de carne e exigem que a balança dê exatamente o peso certo. Mas não usam esse mesmo parâmetro para a sua salvação. Por quê? Em assuntos espirituais, quem tem autoridade sobre nossa vida? Quem é que tem autoridade sobre nossa vida em assuntos espirituais? Tá bom? Então é importante que a gente pense nisso, olha. Por quê? Na sua lição está aí, olha. No mundo em que vivemos, há diversos tipos de autoridade religiosa. Portanto, nós temos que tomar a decisão de qual autoridade vamos seguir. Obrigado, Gisele, pelo incentivo. Vocês me encorajam a fazer cada vez melhor. Vocês são muito bondosos, eu acho. Muito bondosos. Precisamos realmente decidir qual autoridade vamos seguir. Isso aqui não é crítica a nenhuma religião. Mas esse Senhor, ele é a autoridade da religião dele. O que ele falar é lei. E ai daquele que não seguir. Por quê? Porque ele é autoridade. Tá ok? Mas, no mundo evangélico, quem é a autoridade? Essa figurinha amarela aqui, ó. Ele fica em cima e os outros ficam embaixo. E o que ele disser aqui é lei. É lei. Então as pessoas acabam seguindo essa pessoa, ou essa pessoa, e eles acabam sendo autoridade na vida delas. Mas tem também esse aqui, sabe quem é esse aqui? Isso aqui é uma caricatura de Maomé. O Maomé, ele é a autoridade no islamismo. E esse aqui, quem é? Esse aqui é um rabino, que é autoridade no judaísmo. Mas a grande pergunta é, quem é a nossa autoridade? Quem é a sua autoridade? E se você tem essa pessoa, esse daqui como a sua autoridade, se ele disser para você que é assim, você vai fazer do jeito que ele mandou. E mesmo que eu diga para você, olha, mas Jesus falou assim, Jesus falou desse jeito, você vai dizer para mim, não, mas o pastor falou, não, mas Maomé falou, não, mas o rabino falou, não, mas o papa falou. Então, a grande pergunta é, quem tem autoridade na sua vida? Tá ok? É isso que nós queremos aqui, para você e eu pensarmos nisso. Então, quando nós olhamos para a Escritura, com cuidado e atenção, nós vamos descobrir, olha que maravilha, toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Aí eu pergunto para você, o que foi que sobrou para mim? Quanta autoridade sobrou para mim? Quanta autoridade sobrou para você? Quanta? Se toda autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus, quanta autoridade sobrou para mim? Nenhuma, né, Adriana? Tá certinho. Aí, agora eu vou chorar porque eu não tenho autoridade. Agora, pare. Nós precisamos aprender
Na verdade, nós precisamos aprender a como exercer a autoridade de Jesus. Porque nós mesmos não temos. Então, se nós, tudo aquilo que vocês falaram anteriormente, e de forma correta, e eu louvo a Deus por isso, viu? Porque parece que esse entendimento não existe por aí. E vocês trouxeram algo interessante aí para a gente pensar. Se nós queremos exercer autoridade na vida de alguém, nós temos que falar a palavra de Jesus e não a nossa palavra. Tá bom? E aí nós vamos exercer a autoridade de Jesus, porque nós mesmos não temos. Não temos. Nós só temos autoridade quando nós falamos o que Jesus falou. Então nós exercemos a autoridade de Jesus quando falamos o que Jesus falou, tá bom? Então guarde isso na sua mente, olha. Olha o que o apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 2. Olha o que ele diz. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos. Pela autoridade de Paulo? Não. Pela autoridade do Senhor Jesus. Comentei isso ontem com uma moça do meu trabalho, que não é crente. Minha missão é abrir a boca e falar do Evangelho. O restante é o Espírito Santo quem realiza. Isso mesmo, Geisiane. Isso mesmo. Fale a palavra de Jesus e deixe Deus trabalhar na vida da pessoa. Isso mesmo. É isso mesmo. Você está percebendo que Pedro, ele está muito convicto de que o que ele fala, a autoridade que ele usa, não é dele, mas de Jesus, a quem ele serve. Na mesma carta, olha em 1 Tessalonicenses 2, se você tiver com a sua Bíblia, espero que esteja, né? Porque senão, aí você vai estar achando, né, que eu sou autoridade falando. Não pode, tá bom? A autoridade é Jesus. É Ele quem manda. E a gente obedece, se tiver juízo, né? Quem tiver juízo, obedece. Bom, 1 Tessalonicenses 2,13. Olha que maravilha que está escrito aqui. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Não é bom? Quem tem autoridade sobre nossa vida? Qual é a autoridade que você está seguindo hoje? Qual é a autoridade? Espero que a resposta ela seja do mesmo modo que quando eu pergunto para você, quem é a autoridade em medida? É o metro. Quem é a autoridade em peso? É a balança. E aí nós falamos uma linguagem só. Quem é que tem autoridade sobre nossa vida? Em matéria de religião. A resposta deve ser uma só. Jesus. Em letras grandes, garrafais, enormes. E certamente se nós entendermos que Jesus é a nossa autoridade, nós vamos saber qual é o nosso lugar, independente do trabalho que fazemos para Ele. Se eu sirvo a Jesus como professor, como diácono, como evangelista, não importa. O que importa é que eu estou servindo a Ele. Tá bom? Se o meu dom
é limpar o prédio da igreja, isso me coloca na mesma posição daquele que prega. Não me diminui, pelo contrário, me eleva, porque grande é o que serve. Quem foi que disse isso? Foi eu mesmo que inventei essa frase? Eu acho que não. Foi Jesus que falou. Grande é o que serve. Não é? Ô, Reinaldo, seja bem-vindo. E parabéns pela sua chegada. O importante é estar. Tá bom? E graças a Deus você está. Isso é mais importante do que o tempo que chegou. Tranquilo até aqui? Depois você pode assistir o comecinho, que nós tivemos aí a introdução, né? Tá bom? Qual versículo que fala disso? Grande é o que serve. Ok. Marcos, você pode ler Marcos capítulo 9, a partir do verso 35, até Marcos capítulo 10, verso 45. Leia esse trecho todo, porque aí você vai entender isso que eu falei, tá bom? E existe o texto paralelo também, que está no Evangelho de Mateus, que você pode ler também. Maravilha. Obrigado aí, Cristiane, pela pergunta, tá bom? Vamos continuar então. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.